pessoal! Esse é o segundo vídeo para a cidade de Santo André, onde foi feita uma pesquisa por mim, através do WhatsApp, para moradores, cidadãos, artistas de Santo André, sobre o que representava o palhaço em apenas uma palavra. As palavras desse segundo vídeo estão aqui no quadro, que eu mostrei para vocês anteriormente, e agora então eu vou falar sobre palhaçaria e eu vou riscando as palavras que aparecerem durante a minha explanação aqui. O dicionário e a filosofia definem ser tudo aquilo que existe. Ser. Primeira palavra do nosso quadro. Se então existimos, se somos, o palhaço também é. E essa é uma questão complexa. A filosofia e a psicanálise tentam dar conta dessa questão. Penso, logo existo. Existo onde não penso, que é uma frase do Lacan na psicanálise. Na formação da palhaçaria, nós até costumamos não usar tanto o ser e mais o estar, porque assim a gente não define tanto uma personalidade em cena. O seu palhaço, o meu palhaço, como dizem, né? O palhaço é engraçado, é competitivo. A gente costuma usar mais o verbo estar. Neste momento, o palhaço está competitivo. Nesse momento, o palhaço está se divertindo, está feliz, está triste. E assim a gente consegue mudar essas posições de sentimentos, de sensações e de expressão, de comunicação, de uma maneira mais tranquila, sem fixar tanto uma personalidade em cena. A palhaçaria é uma linguagem que se utiliza de uma máscara, a menor máscara do mundo, segundo Bourdieu e segundo Lecoq, a menor máscara do mundo e a que mais revela, porque justamente essa linguagem está em cena para revelar a fragilidade humana, o fracasso, a inadequação do ser. Inadequação é mais uma palavra que está no quadro e que eu acabo de riscar. Como eu falei, na formação da palhaçaria, a gente evita as certezas absolutas. A gente gosta mais de trabalhar com as incertezas. Incerteza. Afinal, ninguém é 100% uma coisa ou 100% outra. 100% bonzinho, 100% mal. A gente está maldoso, está generoso de acordo com o jogo, de acordo com uma situação. E se aproveitar dessa incerteza de ser. Nós estamos sempre em movimento. Nós estamos sempre evoluindo em mudança. Por isso até se diz muito que o palhaço não é exatamente um personagem que se constrói. Alguns falam persona, a gente usa bastante linguagem, então ele não seria um personagem que se constrói de fora para dentro. Essa persona vai se revelando de acordo com os jogos, com as dinâmicas e com a experiência. Seria uma persona nossa que se utiliza das nossas próprias características. Só que como se a gente colocasse uma lente de aumento nas nossas características, exagerando-as e assim tornando-as engraçadas, cômicas em cena. Claro que essa é uma linha de formação para a palhaçaria. Uma linha que eu entrei em contato quando comecei a fazer teatro. Quando eu fazia a formação no circo, o pensamento era um pouco diferente. A formação de palhaço era muito passado de pai para filho. Não era qualquer pessoa que chegava lá, quero ser palhaço. Eles escolhiam dentro da família circense o próximo palhaço, um filho, um sobrinho. E então o velho palhaço passava os ensinamentos para o novo palhaço. E como no circo há uma grande preocupação visual, afinal de contas, o palhaço precisa ser visto ali no meio do picadeiro pela arquibancada toda,
E às vezes o público está distante. Há uma grande preocupação com a vestimenta, com o figurino, o sapato, a maquiagem do palhaço. E é por isso que no circo os palhaços são mais exagerados, usam perucas, chapéus maiores, gravata grandona, sapato grande, porque eles precisam ser vistos. Por conta disso também, o artista palhaço acaba exagerando também na sua gestualidade, passos, andares, né, uma caminhada de um jeito mais esquisito, e por isso a formação no circo ela também é de fora para dentro, o que é que vai impressionar visualmente o público. No circo há uma grande preocupação em causar interesse, em agradar a plateia. Afinal de contas, o circo depende de bilheteria. Se a arquibancada estiver vazia, os artistas não comem. Então a formação do artista circense precisa olhar diretamente para isso. Eu não estou dizendo que no teatro não se olha para isso, mas estou apenas dizendo a grande preocupação do olhar para isso na área do circo. No circo, por exemplo, era bastante comum, se um número fazia sucesso em algum circo, o outro circo, não vou dizer copiava, mas é mais ou menos isso. É como se pegasse aquele número que fez sucesso em algum circo e adaptasse para o seu circo. Por isso, alguns números, se você pesquisar em diversos circos, você vai ter semelhanças nos números. Porque como às vezes eles não passavam pelos mesmos lugares, os circuitos não eram os mesmos, não tinha por que não fazer o traslado de determinados números, já que eles agradavam a plateia. Daí a história que o palhaço faz rir, porque é o momento de respiro da plateia, o momento que ela se diverte, é com o palhaço. Por isso o palhaço no circo faz as suas entradas, que podem ser reprises, que são como se fossem paródias de outros números do circo. Então o palhaço pode entrar para fazer a reprise de um número do mágico. Só que, obviamente, no número do palhaço, a mágica dá errado. Ao invés de aparecer na mão direita, aparece na esquerda e todo mundo leva um susto, o palhaço leva um susto. Isso é uma entrada chamada reprise. Ou as entradas improvisacionais, que era quando alguma coisa no circo deu errado, um aparelho não pôde ser montado, demorou um tempo maior para ser montado, eles chamam o palhaço para cobrir o buraco. E o palhaço vai então fazer uma improvisação junto com a plateia. Então, falando um pouco aqui sobre os estilos de formação, sobre os caminhos de cada formação, elas parecem formações muito diferentes, a do teatro e a do circo. Porém, o que a gente vê bastante hoje em dia são formações preocupadas também em unir essas linguagens. Trazer do circo o que interessa, trazer do teatro o que interessa, de acordo com a finalidade daquela formação. Afinal de contas, hoje em dia o palhaço não está só mais no circo, não está mais só no teatro, está nos hospitais, está nos eventos, está nas portas das lojas, na rua, e o palhaço ocupa hoje em dia tantos lugares, e para cada lugar, para cada palco desses, é importante trabalhar determinadas características de um caminho de formação ou de outro. Afinal de contas, ele é um artista que está a serviço da plateia, está a serviço do seu público, quer expressar a sua arte, quer afetar as pessoas. Então, esse estudo das formações dos diversos campos de trabalho é bastante interessante. Se ele está a serviço do público, a gente pode dizer que o palhaço é altruísta. Altruísta. No trabalho dentro de hospitais é que eu acho que eu me deparei mais com isso. Porque no hospital a gente não leva exatamente cenas prontas. É um trabalho bastante improvisacional, onde o objetivo é valorizar o público, valorizar o paciente, colocar o seu repertório, colocar as suas habilidades, as suas performances à disposição de um ser, né, de uma pessoa, de um paciente que está fragilizado.
Até mesmo quando a gente encontra um paciente dentro do hospital que não quer a nossa visita, que prefere não nos receber, não se afetar conosco, porque tem medo, seja pelo motivo que for, a gente respeita o não. Então colocamos a nossa vaidade, a nossa disponibilidade no bolso e aceitamos o não, porque o não é a sua resposta, é a sua posição, é a sua escolha, é a escolha daquele paciente. E ela deve ser ouvida e respeitada e acolhida com a mesma generosidade que a gente ouviria um sim e atuaria. Afinal de contas, dentro de um hospital, o paciente quase não consegue escolher nada. Não pode escolher o horário que toma banho, não pode escolher a medicação, é o médico que prescreveu. Ele pode não aceitar, tem direito de não aceitar a medicação, mas em geral ele não pode escolher que horário que ele vai ser medicado, que horário que ele vai se trocar, que horário que é o horário da cirurgia, é o horário que está disponível a sala cirúrgica e o cirurgião. Ele quase não tem poder de escolher muitas coisas dentro do hospital. Então, se ele puder escolher sobre a visita de um palhaço, de um voluntário, já é incrível para ele se sentir autônomo novamente. E o palhaço, né, a palhaça que trabalha dentro do hospital, precisa acolher inclusive os nãos com generosidade. Ser generoso consigo mesmo, com o parceiro e saber se perdoar. Remissão. Outra palavra do quadro. É muito importante saber se perdoar e perdoar o colega, o seu parceiro de cena, porque nem sempre as coisas dão certo. Claro, a gente estuda, a gente treina, ensaia, cria repertório para que as dramaturgias, para que as improvisações, para que corra tudo bem, para que a gente consiga fazer uma boa atuação, fazer uma cena para um paciente, por exemplo, e sair no ápice da cena, provocando riso, provocando vontade de querer mais o palhaço. Mas é claro que nem sempre isso dá certo. E nesses casos é importante discutir com o seu parceiro o que foi que aconteceu, mas ao invés de procurar culpados para aquela cena, saber se perdoar, saber perdoar o que aconteceu e tentar aprender com aquilo. Evidentemente, quanto mais tempo você trabalha com um determinado parceiro de cena, melhor a coisa fica. É o que chamamos de cumplicidade. Ah, máscara eu comentei, esqueci de riscar, mas máscara eu falei lá no começo desse vídeo, que é a menor máscara do mundo e a que mais revela. Mas estávamos aqui falando da cumplicidade. Estar em cena, olho no olho do seu parceiro e saber, muitas vezes, até o que ele está pensando. Na dupla de palhaços, a gente sempre fala que, principalmente, aparecem duas personalidades em cena. A do branco e a do Augusto, ou excêntrico. O branco seria aquele palhaço mais mandão, mais preocupado com a sua aparência e com assertividade. O Augusto seria aquele palhaço de personalidade mais atrapalhada. Dramaturgias antigamente, elas tinham essas posições bem definidas. Se a gente pensar naquele programa dos Trapalhões, da minha infância, não sei se era de vocês, mas vocês podem procurar no YouTube, procurar algumas gravações. Dedé seria o branco e os outros mais augustos, né? O mais augusto de todos seria então o Didi. E nessas dramaturgias, nas esquetes dos Trapalhões, sempre há uma inversão. Inversão está aqui no nosso quadro, onde o Dedé tentava pregar uma peça nos outros e acabava se dando mal no final. Essa inversão é uma inversão dramatúrgica, catártica, muito importante para a época, onde o público podia se sentir aliviado de ver o opressor se dando mal no final. Hoje em dia a gente discute muito que Augusto e Branco estão dentro do mesmo palhaço. Afinal de contas, como eu disse no início desse vídeo, ninguém é 100% opressor e ninguém é 100% oprimido.
A gente alterna essas posições de acordo com quem a gente está em cena ou de acordo com as situações. Portanto, Branco e Augusto coexistem dentro do mesmo espaço. É como se essas duas forças dentro da gente mesmo fossem ambivalentes. Ambivalência, aqui, que do dicionário tem a seguinte definição: ambivalência é a existência simultânea e com a mesma intensidade de dois sentimentos, de duas ideias com relação à mesma coisa e que se opõem mutuamente. Vamos olhar agora então para o quadro para ver o que ficou faltando. Generosidade eu falei junto com remissão, mas esqueci de riscar. Que eu falei que é preciso ser generoso consigo mesmo e com o parceiro e saber se perdoar. A essência do trabalho de palhaçaria, ao meu ver, tem a ver com uma palavra que é sinceridade. Para revelar os fracassos, as fragilidades humanas, eu entendo que isso precisa ser feito da maneira mais sincera possível. A essência do palhaço estaria na disponibilidade em cena e na sinceridade de revelar a inadequação e a fragilidade humana. Está aí a beleza e a poesia dessa profissão. Ficou faltando a palavra liberdade. Uau! Essa palavra está ligada à palhaçaria porque através dessa linguagem a gente pode revelar o ridículo, o nosso ridículo, o ridículo de tentarmos ser assim, assado, de tentarmos assim, de tentarmos acertar e errar. É revelar o ridículo da nossa própria existência. Quebrar paradigmas, dar risada da nossa insistência em ser relevante nesse mundo. Liberdade. Liberdade em revelar a inadequação. Eu espero que esses vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, tenham dado um panorama bem geral sobre o mundo da palhaçaria para você. E se você se interessar mais e quiser saber mais, me procure. Tem os meus contatos aí no final do vídeo. Eu posso enviar algumas bibliografias, algumas referências de vídeos, inclusive, de filmes. E a gente pode trocar uma ideia e fazer desse espaço online um espaço de troca de saber. Muito obrigada pela sua atenção e até um dia desses.